pela graça e pela fé em Jesus. Ou era pela lei, a lei de Moisés, a lei passada. Era pela graça, pela fé. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ele começa a falar que era para os irmãos continuar andando em espírito, do jeito que ele já tinha ensinado. Andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Então, veja, meus irmãos, que a primeira coisa que nós devemos fazer é andar em espírito. O que é andar em espírito, meus irmãos? Deixar o Espírito nos guiar. O Espírito é o Espírito Santo. Nos guiar, ele nos dá a direção. A viver diariamente em comunhão e submissão e obedecer a palavra de Deus. Isso é andar em espírito. Então, Paulo está dizendo, continue andando em espírito, ele disse para vocês. Porque, meus irmãos, nós vamos ver os nossos mestres, eles estavam querendo trazer o fermento. Os fermentos. Era outra doutrina, que era para os irmãos seguir. Outro fermento que não queria com a palavra de Deus. Que Paulo já tinha ensinado para os irmãos de Gálatas. Então eles queriam trazer um pouco de fermento. Então, meus irmãos, nós vemos que para nós ser salvos, não é pela lei, é pela graça e pela fé. Então, Paulo diz para ele andar no Espírito. E andar no Espírito, meus irmãos, nós sabemos, irmão, que não é fácil. Mas é o que nós devemos fazer nesse luxo. Hoje, meus irmãos, é o Espírito Santo, meus irmãos, que vai nos guiar. Ele vai nos dar a direção. Ele vai dar o que nos serve. Nós tomar decisões. É o manual, meus irmãos. O manual, a bússola. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, é Deus. É saber. Então, isso é andar no Espírito. E o que nós devemos fazer quando nós começamos a andar isso? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos e levantamos a mão. Se Jesus ele começa a trabalhar, nós começamos a andar no Espírito. Nós somos chamados por esse nome. Está lá em Romanos 8. Romanos 8, meus irmãos, verso 14 diz: porque todos os que são criados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a partir do momento, meus irmãos, que nós começamos a andar em Espírito, nós somos filhos de Deus. Todos nós que recebemos o Espírito do nosso Salvador, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. E nós vemos, irmão, lá em Ezequiel também, que vocês falam sobre isso, meus irmãos. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia dos irmãos, pode abrir, meus irmãos, para ver lá o que está dizendo a palavra. Ezequiel 36, meus irmãos, o verso 26 e o verso 27. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 26, o verso 26 e 27 diz assim: dai vós um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Retirarei da vossa carne o coração de pedra, e vós darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos, eu receberei. Eu os observei. Então veja, meus irmãos, que Jesus, aqui no Velho Testamento, está falando aqui da nova aliança com o povo de Israel. A nova aliança que ele fez com o povo. Para guiar o povo lá no deserto. Porque nós vemos, irmão, como o povo saiu lá do Egito. O povo estava sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Nós vemos na coluna de jugo e na coluna de fogo. Então aquele povo começou, meus irmãos, a andar no Espírito. Jesus guiou eles naquele caminho. Mas nós vemos, irmão, que teve uma certa situação que eles, meus irmãos, começaram a deixar as obras da carne entrar. As obras da carne entrar deles. Mas veja que eles começaram a deixar as obras da carne entrar, meus irmãos. E o que aconteceu? Eles começaram a falar que queria voltar para onde? Para o Egito. Eles falaram que queria voltar para o Egito. Porque eles deixaram os desejos e as suas vontades levaram
aparecer. Ele veio, sabe, as maravilhas e os prodígios que Deus, os milagres que ele dá. Mas eles começaram a não querer mais. Começaram a não ser Jesus. Clamaram por seu Jesus. Para tirar ele daquela escravidão. E Jesus começava que Jesus usou Moisés. Jesus apareceu para Moisés lá em Êxodo 3. E quando o povo clamou, ele usou Moisés para tirar o povo. E o povo começou a deixar o seu Jesus aqui a eles, pelo aquele deserto. Mas teve um tempo que eles começaram não a querer passar por prova, meus irmãos, porque a carne ela não quer passar por prova. A carne ela quer ficar no conforto. A carne ela não quer se submeter à vontade de Deus. É por isso que Paulo diz: andai no Espírito. E nós vemos, irmão, que eles começaram a andar no Espírito, mas eles começaram a desejar. Querem voltar para onde eles estavam. Porque a carne queria levar eles para onde eles estavam. E eles estavam deixando ser levados pela carne. Começaram a murmurar, começaram a reclamar. Moisés é melhor ficar lá na China e tudo, para escolher. Então isso foi a carne, meus irmãos. Então o principal diz: andai em espírito. E não cobreis a concupiscência da carne. Então, meus irmãos, andar em espírito. O que acontece, meus irmãos, quando nós começamos a andar em espírito? Existe o que, meus irmãos? A transformação. A transformação. O Espírito Santo começa a nos moldar. Mas o maior, meus irmãos, que começa a nos moldar em nós, o irmão falou aqui agora, que nós conhecemos na mesa, é o caráter. É o caráter, meus irmãos. O nosso caráter. Porque nós conhecemos, irmão, o caráter de uma pessoa, de um crente é na mesa. Na mesa, quando nós sentamos na roda, na mesa, nós conhecemos o caráter. Então é isso que o Espírito Santo começa a mudar na vida daquele que recebeu ele como Salvador. Ser guiado pelo Espírito. O caráter é o principal que ele muda o caráter. Ele vai tirando o caráter nosso, vai mudando o caráter dele. O caráter do Espírito Santo. Nós vamos se tornando mais semelhante a Jesus. É o caráter, meus irmãos. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós se enganamos. Nós olhamos nas redes sociais, ou dentro da igreja, vemos uma pessoa falando em línguas, vemos uma pessoa entregando profecia para multidões. Mas muitas vezes, meus irmãos, o caráter dela está se totalmente transformado. Então nós não podemos se enganar com essas coisas. Nós sabemos que tem homens e mulheres de Deus de verdade, mas tem muitos que fazem isso. Então, meus irmãos, o caráter é a transformação, meus irmãos. Porque está lá em 2 Coríntios, meus irmãos, 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então é isso, meus irmãos, que nós vemos aqui. Nosso rosto é transformado de glória em glória. As pessoas vão ver, meus irmãos, o reflexo do Senhor Jesus no nosso rosto. E nós vemos o homem da Bíblia que ele tinha luz, o reflexo de Jesus refletia no seu rosto. Nós vemos, irmão, foi Estevão. Estevão está sendo apedrejado pelos outros. Por quê? Porque ele estava brilhando. Ele estava sendo espelho, mostrando a glória de Deus. E quando, meus irmãos, começaram a se irar sobre ele, começaram a apedrejar ele. Ele ainda disse: Senhor, perdoa ele, que ele não sabe o que faz. Ele não sabe nem o que eles estão fazendo. Por quê, meus irmãos? Era porque eles estavam vendo a glória de Deus. Refletindo o rosto de Estevão, meus irmãos. Então, meus irmãos, é isso, meus irmãos, que nós aprendemos nessa palavra. O caráter, meus irmãos, é o principal. O caráter, ele é uma coisa que nós não devemos deixar a carne tomar. Porque é isso que a carne quer, meus irmãos. A carne quer tomar a glória de Deus em nossa vida. Porque, meus irmãos, nós vemos também, meus irmãos, lá na Bíblia, meus irmãos, lá em Mateus fala sobre isso também.